E aí galera, tudo bem? Bem-vindos a mais uma Sala 1604, um podcast oficial da Escola Revolution. Se vocês curtem os nossos conteúdos, vocês podem seguir a gente na nossa página do YouTube, vocês podem entrar na nossa página, o revolutionnow.com.br, e hoje a gente vai começar mais um podcast com um tema super legal. A gente vai falar um pouco sobre animação com um animador super conhecido aqui do Brasil, um cara que tem muitos anos de experiência. E se você já curtiu o tema, deixa o seu like aí, deixa o comentário, tá? Fala aí o que você quer saber mais sobre animação, que a gente prepara outros temas para os próximos podcasts. E só para lembrar vocês, lembrem que hoje começa o Revonal Conference, que é um evento que a gente faz aqui na escola, com uma série de palestras todos os dias, sabe? Um monte de conteúdo muito relevante para vocês. Hoje saíram 3 palestras, uma do pessoal do Lemtown, outra da Heloísa Duda e outra de um psicólogo falando sobre como lidar com a nossa profissão, como lidar com as frustrações. E é isso, galera. Essa semana vai estar cheia de palestra maneira, sabe? A gente vai estar compartilhando um monte de conhecimento com a galera da nossa área, assim. Eu espero que vocês gostem bastante. Se vocês não se inscreveram, entrem lá, revolutionnow.com.br/conference e se inscrevam, que ainda dá tempo de vocês se inscreverem e conseguir acessar todas as palestras. Então, essa semana, além de todos os workbox, todas as palestras e todos os podcasts que a gente sempre faz, vai ter todos esses vídeos novos que a gente tá postando por causa do Revonal Conference. Então, essa semana vai ser overdose de conteúdo, gente. Se preparem para ficar bêbadas. Valeu, deixa o like aí, não esquece aí do comentáriozinho e deixa o like agora. Vamos embora pro episódio. Eu tô hoje aqui com o Bruno Monteiro. Dá um oi aí, Bruno. Opa! Fala! Tudo bom, Gustavo? Tudo tranquilo. E pra quem não sabe, o Bruno é um animador, ele é um dos donos da escola On Fire, né? E ele tem, muitos anos de experiência na área de animação. Eu queria que você desse um pouquinho do background do seu trabalho, como você começou, só pra galera se situar um pouquinho. Cara, beleza. Eu já tô, como eu tava falando, eu tô velho já, né? Eu trabalho com animação, vai fazer 20 anos, né? Então, caraca. É muito tempo. Tem gente que tá ouvindo podcast que não tem essa idade, né? E, cara, eu comecei a animação numa época que o mercado brasileiro, ele ainda não existiu 3D, né? E eu comecei trabalhando, meus primeiros projetos foram na HGN, que é um estúdio de São Paulo, com Haroldo, e a gente fazia muito comercial do Cezinho, fizemos coisas pra Xuxinha, eram umas animações assim, bem voltadas, né, só pro mercado publicitário, né? Sim. E isso eu fazia de casa, né? Então eu ia um dia no estúdio por semana, ou às vezes 15 dias, pegava as pastas, né, de animação 2D, né? Então vinha para casa com as folhas embaixo do braço e tal. Tinha uma mesinha de luz em casa, e aí eu fazia o trabalho e depois eu levava para ele, né? E antes de eu comprar a mesinha de animação, eu usava a mesa da sala de jantar na minha casa, que era de vidro, né? Então eu colocava 2 peças de Lego para servir de pino, sabe? Das folhas de animação. Sim. 2D. Então, e colocava o abajur da sala embaixo da perna, assim, ficava quente, né? Porque era aquelas luzes de bulbo. E trabalhava desse jeito. A gente vai improvisando, né? Do jeito que dá. Sim. Aí eu fui indo nesse caminho, continuei trabalhando com o Haroldo, aí fui fazer faculdade de publicidade, né, comunicação social, que ainda não... Mas nessa época você já sabia que você queria ser animador, já? Cara, eu gostava muito de quadrinhos, né, e aí foi minha mãe que me colocou no curso de animação, achando que era curso de desenho. Aí eu fui lá fazer aula de quadrinhos, eu cheguei, era de animação, falei, que é essa, meu Deus do céu? Não sabia o que era que eu tava fazendo lá. Aí, me apaixonei, assim, por animação, e foi uma puta surpresa, assim, na vida, né? E aí, cara, eu comecei a trabalhar, então eu passava as madrugadas, eu sempre fui um cara da noite, assim, então eu passava as madrugadas desenhando, e chegava na escola, desenhava, o tempo inteiro. E tem uma coisa legal, assim, que eu sei que aqui a gente tá falando para profissionais e pra gente que tá começando, né?
Eu lembro que na escola, alguns professores não me davam apoio, assim, sabe? Então achavam que eu não ia ser nada na vida, que o que eu estava fazendo era uma coisa, sabe? Tipo, jogando fora potencial. Então, assim, quem estiver me ouvindo e quem sonha em ser artista, né, saiba que isso é um caminho real, né, é um caminho que dá para você ter uma qualidade de vida boa, dá para você ganhar dinheiro, dá para você viver. E acredite sempre, sabe? Vá atrás, assim, do que você acredita, né? Porque eu tô com 36 anos, né? E assim, você chega a um ponto da vida que você olha e você fala assim, cara, eu tô fazendo aquilo que me engrandece, sabe? Que enriquece a minha vida, a minha alma, assim. Eu fico imaginando que se eu tivesse ido para qualquer outro caminho, batendo cartão, sabe? Tipo, esperando, desejando o final de semana para poder viver, isso ia ser uma coisa muito destrutiva, assim, sabe? Então, a gente tem que fazer aquilo que a gente ama, sabe? E o dinheiro, ele é uma consequência. Se você for bom naquilo que você faz, você vai conseguir ter retorno financeiro. Que é o que é uma coisa que é importante para todo mundo. Todo mundo quer ter filho, todo mundo quer viajar, todo mundo, né? Então, dá para fazer as coisas acontecerem, sabe? Exato. E é uma coisa interessante que sobre isso é que, tipo, a gente sempre fala pro pessoal que vem pra escola que essa é uma área que, tipo, agora ela tá em bastante crescimento, né? Tipo, a animação em si. Sim. Mas não existe nenhum pai que vai falar pro filho, nossa, eu quero muito que você seja animador, né? E é muito difícil também você, até certo ponto, você conseguir explicar para os seus pais no começo o que é essa área, o que você faz com isso, né? São muito poucos os pais que apoiam esse tipo de profissão. Eu, no caso, eu tive muita sorte no começo, assim como você, de ter pais que apoiam bastante, assim. Assim, a minha mãe até hoje não entende o que eu faço. Eles apoiam, mas não entendem, né? Se você tá feliz, filho, vai fazer isso. Não, tô brincando. Mas eu acho que isso também depende muito, igual esse podcast que a gente está fazendo, que é uma coisa importante, porque às vezes você mostra um podcast desse para um pai, né? E o pai pode ouvir de gente que está no mercado, de gente que conseguiu construir uma vida em cima daquilo, entender que é um mercado que está crescendo, né? É um mercado que gera muito dinheiro, gera muito emprego. Então, é uma área que muitas vezes as pessoas não conhecem, mas é uma área que emprega, né? É uma área que está expandindo. Então, isso é uma coisa muito boa, né? Às vezes a gente pensa aquela coisa, medicina, direito, né? Tipo, existe muito mais do que isso, sabe? E quanto mais os adultos, né, entenderem, eu acho que vai ficando mais fácil também para os próprios filhos se sentirem bem com aquelas escolhas, né? Sentir que está sendo agredindo a família, né? Porque quer ser artista, né? Exato. Dentro disso que você contou do início da sua trajetória, do momento que você estudou com o Haroldo, eu não sei se é esse o animador, mas eu acredito que o Haroldo seja aquele animador brasileiro de animação clássica que estudou na Cal Arts também, não é? Isso, é ele mesmo. E é muito louco isso, somente colocar, tipo, num curso de desenho do nada. Pra quem não sabe, a Cal Arts é, tipo, a referência total em animação, né? Tipo, você cair justo num curso de desenho que tem um animador que foi pra um cara que estudou na Cal Arts. Exato, foi uma conjunção de sortes, assim, né? E o Haroldo é uma pessoa maravilhosa, assim, gosto muito dele. E foi um caminho que a gente foi criando junto, comigo dando aula junto com ele e trabalhando, né, ao mesmo tempo com ele, até o momento em que abriu um estúdio no Brasil de dois artistas que trabalhavam também na Disney. Eles vieram para o Brasil, montaram um estúdio, e aí foi o momento que eu tive a chance de poder trabalhar no meu primeiro longa-metragem, né? A gente começou a produção do Asterix e os Vikings. E aí, quando eu comecei nesse projeto, foi aquela hora que... Isso você tinha quantos anos? Eu tinha 22.
Caraca. Tinha acabado de sair da faculdade. Então, assim, agora é a hora de você entrar na liga, né? Sim. Na Liga A, vai na Champions League lá, só que você só jogava né, bola no prédio, assim, sabe? E, cara, foi pesado, assim, sabe? Foi assim, foram meses ali de trabalho onde foi uma escola mesmo, porque era um nível de qualidade, né? Era o filme de maior orçamento da história da Europa. Então, os caras estavam buscando só qualidade de nível internacional. E quando eu entrei no projeto, tipo, eu ainda era bem cru, assim, sabe? Né? Você sai do mercado publicitário, né? Onde o personagem fala alguma coisinha pra câmera, aponta e tal. De repente você tem que entrar num acting onde você tá trabalhando ali com tipo, só animador incrível e tal. Então foi bem pesado, assim, mas foi uma experiência muito boa, porque eu saí do trabalho que eu estava fazendo de cleanup, né, e de intervalador, e comecei a animar, né, e fiz algumas cenas muito legais, assim. Então foi um chute, assim, né, na minha carreira muito bom. Aí depois desse filme veio o Brandon e o Segredo de Kells, que inclusive foi pro Oscar. Aí, a partir desse momento, as coisas começaram a engatar uma atrás da outra, assim, até o momento que... E nesse você trabalhou todos por esse estúdio aqui dos Dois Brasileiros? Isso. Foram 4 anos trabalhando com eles. Aí até o momento em que a gente pegou um teste para fazer da Disney, que era para fazer um teste para a gente produzir o filme da Tinkerbell, a Sininho, né? Sim. Aí fizemos o teste em uma semana, eu animei a cena das 3 fadinhas lá da Bela Adormecida. Sim. E aí o teste foi aprovado, a hora que a gente ia fechar o projeto, o John Lasseter entra na Disney como diretor criativo, encerra todos os projetos de animação 2D. E aí, assim, o meu passo para produzir para Disney, que estava tipo aprovado, caiu por terra ali, né? Sim. E aí foi esse momento que foi um momento bem assim de chacoalhar, assim, né? Falar, caraca, meu. Então, de repente, o mercado de animação 2D começou a secar, né? E aí ele começou a desaparecer, a gente aí nesse... E isso era em meados de que ano? Cara, depois de 2006 já, né? Eu acho que ali a gente já estava em 2008, eu acho. Sim. E aí em 2008, 2009 a gente começa a fazer... A gente está fazendo, na verdade, o História de Amor e Fúria, né? Do Bolognese? Isso, do Luiz. E aí eu estava como supervisor ali, né, de animação no projeto, nesse estúdio. E aí aconteceu várias situações, assim, tal. Eu acabei saindo do estúdio e aí um dia, falando com o Luiz, a gente decidiu então que a gente estava na hora de se juntar para finalizar o filme, né? E aí foi nesse momento em que o filme veio para o meu estúdio, eu abri um estúdio, aí o filme veio para mim e nessa época eu chamei Não, peraí. Nossa, eu tô velho já, tá vendo? Eu tô esquecendo das coisas, né? Peraí, eu falei, não, peraí, eu chamei o Forne, não, mas o Forne, eu conheci o Forne antes. Então, peraí, aí eu saí desse estúdio e aí fui pra São Paulo. Né? Aí eu comecei a trabalhar, fiquei trabalhando acho que 1 ano e pouco na Magma, e lá eu produzi junto com o Forne, com o Herrera, com o Esli, com uma galera assim que era a gênese ali do mercado nacional de 3D. Daniel Cavalcante, Arthur Montanari, tipo, uma galera, assim, aí o Vitor Poli, o Marcinho Nicolosi, que hoje é supervisor da Vetor, tipo, ali a gente criou um puta grupo de artistas, Cássio Roma, nossa, uma galera, assim. Só mito. Então juntamos todo mundo e, cara, comecei a fazer um monte de projeto ali, sabe? Então eu comecei a dirigir, fazer character design, supervisão de animação, tipo... E comandando toda essa turma, e foi uma coisa maravilhosa, assim, durante 1 ano ali a gente viveu um sonho, assim, né? Aí... Sim, isso daí você já estava fazendo quase tudo em 3D. Aí já migrei pro 3D, né? Aí o 3D E como foi essa... E como, no meio de tudo isso, você fez lá o Segredo de Kells, daí
Você foi fazer, acho que outro filme, né? A gente tava fazendo o Friends Forever, que era um filme alemão. E como foi essa transição? Tipo, de você... foi muito devido ao mercado ou foi também devido à curiosidade? Tipo, de você começar a fazer essa transição do 2D pro 3D? Cara, foi uma necessidade, né? Porque, de repente, quando o mercado começou a fechar, você tem duas opções. Ou você briga com o mercado, você vai perder, né? Ou você se adapta, né? Porque, na verdade, cara, 2D, 3D, stop motion, cutout, são técnicas, né? Sim. Se você é um animador, você consegue navegar através das ferramentas. Você precisa se adaptar a algumas delas, né? Aprender atalho, aprender a mexer no programa ou aprender a desenhar para aprender a animar 2D. Mas se você sabe animar, você sabe transportar emoção para um personagem, seja em stop motion, 2D, 3D. Então é uma ferramenta, né? Sim. Mas a hora que assim, teve um momento na minha vida que eu não gostava de 3D, né? Eu achava que 3D... Porque o 3D estava muito longe da qualidade do 2D no começo, né? Sim. Mas a hora que eu vi que estava todo mundo migrando, eu falei, cara, eu preciso aprender, né? Eu preciso dar esse salto na minha carreira também. Isso foi próximo de que ano? Cara, foi 2007, 2008, que eu comecei, que eu fui fazer Animation Mentor, né? Era bem o comecinho do Animation Mentor. Foi, também, né? Acho que foi a terceira turma, foi tipo... E aí eu fui pro curso e foi lá que eu conheci o Forne, né? E aí a gente continuou numa relação assim longa, né? De trabalho e de amizade. Sim. E aí E aí foi isso, cara. Saí da Mentor, aí entrei nesse estúdio de São Paulo, virei diretor ali, comecei a trabalhar, e aí cheguei um dia pro Forne e falei, cara, eu acho que tá na hora da gente dar um próximo passo, né? E foi nesse momento que eu liguei pro Luiz Bolognese e a gente começou um papo para que a gente pensasse em como finalizar o História de Amor e Fúria, né? Sim. E aí Porque até então o filme tava parado? Então, o filme ele tava meio que tipo sambando no lugar, assim, sabe? Tava nesse outro estúdio e aí as coisas não estavam dando muito certo e aí a relação deles não estava funcionando muito bem. E aí o Luiz falou assim, então vamos conversar, vamos fazer uma reunião. E aí a gente foi numa reunião, eu, o Luiz, o Caio Gulani, que é da Gulani, né? Da Gulani, sim. Junto com o Forne. E aí a gente foi lá e esquematizou como ia ser, e a partir daquele momento a gente abriu um estúdio. Então, eu e Forne, a gente ficou sócio, abrimos o nosso estúdio, Aluno. Qual que é o nome dele? O estúdio chama Aluno. Sim. E aí a gente já tinha, fazia um ano que a gente tinha On Fire, né? Daí a gente começou a trabalhar, terminamos o Amor e Fúria, ficou incrível o projeto. Depois a gente pegou mais projetos de curta-metragem, de série e tal. Aí a gente estava fazendo a pré-produção do Tarsilinha quando o Tarsilinha ele desandou, né? E aí desandou no sentido que parou o financiamento dele, aí secou o dinheiro e aí todo aquele, né, aquela carreira que estava desenhada, o estúdio, a gente fechou o estúdio. A gente era em 3 sócios ali, eu, o Forne e o Sabino, que é um cara fantástico. E naquele momento, todo o dinheiro que eu tinha guardado, tive que jogar no estúdio, né, para cobrir o buraco, né? Para fechar ele também. O estúdio. Minha filha estava nascendo naquela semana, então foi uma loucura, assim, sabe? E aí naquele instante eu comecei a trabalhar para o mercado externo, né? Então foi nesse momento que eu fui trabalhar para RealFX. Em que filme você foi trabalhar deles ou ainda era porque eles estavam mais em publicidade? Na RealFX eu trabalhei durante muito tempo fazendo comerciais para eles. Fiz alguns projetos grandes assim para os clientes. Não era comercial, mas era projetos especiais, assim, tipo para Rockets lá de Nova York, os projetos de Natal e tal. Aí depois a Little Zoo entrou como parceira da RealFX, e aí a RealFX mandou todos os projetos deles para a Little Zoo, só que eles me mandaram junto, né?
Sim. Não, manda todos os projetos e manda o Bruno. Aí eu fui. E aí na Little Zoo a gente ficou trabalhando durante muitos anos juntos. Então trabalhei fazendo filmes, o Rock Dog, o League of Gods para Blur. Sim, A gente caraca. foi fazendo uma quantidade enorme de projetos que foi super legal. Tartarugas Ninja, Transformers, um monte de comercial. Então foi super legal. E aí era tudo 3D, tudo 3D. Sim. Aí uma grande mudança na minha carreira foi em 2016, quando eu entrei para trabalhar na Zombie, que é um estúdio aqui do Brasil, né, que está crescendo pra caramba. E aí eles estavam com o primeiro grande projeto de animação deles, que era o Dream. E aí eles me chamaram para trabalhar como diretor de animação no projeto, né? Sim. Aí eu entrei, montei o time de animadores, né? E aí começamos a trabalhar e desde lá nossa relação foi estreitando cada vez mais, né? Então hoje eu tô lá como diretor de animação e como diretor de projetos junto com o Paulo. Então a gente tá no caminho assim espetacular, assim, sabe? Sim. A Zombie tem feito uns trabalhos muito incríveis. Tem. A gente tá colocando uma marca assim, de nível internacional muito forte, né? Sim. E é legal porque assim, a maioria dos animadores que trabalham pra gente são alunos e ex-alunos meus, né? Sim. Então isso é muito legal, porque a gente vai criando esse senso de comunidade, esse senso de que o caminho, né, do estudo ele leva a trabalhos, né? E puxando a qualidade do mercado nacional também, né? Sim, exato, com certeza. É bem importante isso. E a gente entrando um pouquinho já na realidade do nosso mercado nacional, assim. A gente vê, por exemplo, os exemplos, Uma História de Amor e Fúria, que você trabalhou, que ganhou o Annecy, não ganhou? Ganhou. Primeiro filme Ganhou brasileiro a ganhar, Que ganhou o Annecy, em seguida O Menino e o Mundo, do Ale Abreu, que ganhou o Annecy também, né? Uhum. E a gente tem, tipo, o Brasil tendo uma plataforma bem grande de notoriedade com o mercado internacional, né? Tem muita gente olhando pra cá falando, pô, existe algo muito bom na animação brasileira, né? Você olha pré-Amor e Fúria ali, né? O mercado brasileiro ele era desconhecido, assim, não existia, né? O que é o Brasil Exato. dentro da animação, né? E aí quando a gente ganha nesse, e em seguida, no ano seguinte, o Ale ganha nesse também... 2 anos seguidos, né? Cara, criou um impacto, né? Então, eu acho que assim, a gente tem que dar muitos parabéns assim para essa turma que foi desbravando, assim, né? Então, eu acho que, por exemplo, a Célia Catunda, né, com o Peixonauta, Sim. ela ali, tipo, segurou nas unhas ali, né, o caminho inteiro de séries no Brasil, né? Então Sim. ela foi a pessoa que, né, o estúdio, a TV Pinguim, né, foi o grande abre-alas, assim, né, pros projetos de série animada, né? Aí de repente começa a ter, hoje a gente tem acho que 44 séries, né, produzidas aqui no Brasil, saindo de uma, né? É um pulo muito gigante para, sei lá, 8 anos atrás, né? Exato. Então, cara, é muito bonito ver e saber assim que a gente é dessa geração que veio desbravando, né? Veio com o peito aberto para ir destrincheirando mesmo assim o mercado, né? Então, pra gente foi muito difícil, né? Pra gente não tinha nada, né? Montado Sim. ou pré-estabelecido. A gente que foi criando as estruturas. E aí, hoje em dia, né, o mercado já novo já nasce baseado em cima desses passos, dos erros e dos acertos que a nossa geração cavou, né? Sim, com certeza. E até certo ponto, tipo, quando a gente olha a situação atual que a gente vê, a gente está num ponto em que a gente está estabelecendo uma indústria brasileira da animação, mas a gente ainda... Não sei se você considera que a gente já tem ela estabelecida. Eu acho que a gente está
na idade, assim, a gente saiu do bebê, né? A gente começou agora a andar com as nossas próprias pernas, a gente não está mais engatinhando, mas eu acho que ainda falta uma quantidade de produção ainda muito grande para a gente começar a andar sem dar as mãos, sabe? Pro governo, por exemplo, né? A gente ainda vive muito de dinheiro, lei de incentivo, que é uma coisa boa, né? Que a maioria dos países afora trabalham com lei de incentivo, e é uma das coisas super importantes que fez o nosso mercado se desenvolver, mas eu acho que a hora que a gente realmente tiver condição de ter financiamento privado, né? Os estúdios bancando os projetos, tanto séries, quanto longas, quanto curtas, eu acho que isso vai mostrar que ele é um mercado rentável, sabe? O mercado ele ainda precisa ter retorno financeiro puro, né? No sentido assim, de você capitalizar. Então lançou o filme faz a bilheteria e merchandising e traz um retorno muito maior do que o investimento para o filme, né? Que é o que faz, eu acho, o mercado ser sadio, que é o mercado americano, por exemplo, né? Então, você vê lá, o filme ele é considerado um sucesso se ele fizer no mínimo 3 vezes mais em bilheteria do que o orçamento dele. Então, você tem uma pressão grande, né, para que o filme seja um sucesso, mas ao mesmo tempo é isso que mantém o estúdio lá em cima, né, na qualidade, com uma quantidade grande de profissionais. Então, eu sinto que ainda falta esse passo, assim, sabe? A gente, às vezes, depender muito do governo pode criar uma interdependência que pode travar um pouco, entendeu? Então, eu acho que é espetacular, tá? Não estou falando mal, eu acho que é um caminho que não tem que parar, na verdade, tem que continuar e crescer cada vez mais o fundo setorial, porque é uma coisa que enriquece muito o mercado e traz divisas, né? Mas a gente... Exato. E dá possibilidade para muita gente nova começar também. Exatamente. Mas eu também acho que os filmes e as séries começando a dar cada vez mais retorno financeiro vai aumentando a capacidade produtiva, entendeu? Então eu acho que são esses passos que o mercado eu acho que a gente está caminhando para isso, entendeu? Exato. Eu acho que é uma aliança meio que público-privada, né? Porque quando você pega filmes nos Estados Unidos ou no Canadá, tem muitos estúdios que vão para lá também pela redução dos impostos, né? Ou pelos incentivos que o país ou que o estado tá dando, né? Então é meio que um conjunto de um incentivo do governo com um investimento privado. Exatamente, né? Cara. Eu acho que uma coisa não desmerece a outra ou não invalida a outra, sabe? Que a gente vive muito hoje em dia a questão dos extremos, né? Então, o radicalismo então, tem que tomar cuidado, né? Então, o que eu quero dizer assim, o setor, o fundo setorial, a Ancine, cara, são espetaculares e é por causa deles que o mercado existe, né? E então, na verdade, a gente tem que fortalecê-los, né? E não acabar com eles, pelo contrário, né? Mas agora a gente precisa que os projetos vão dando cada vez mais retorno ao ponto dos estúdios poderem se autofinanciar, entendeu? Isso é muito a realidade. E a gente vê vários casos de sucesso, né? Hoje em dia, principalmente do pessoal que está fazendo série. Exato. Né? Então, a gente tem estúdios hoje que estão sendo muito felizes, né? Em séries. Então, Split, Spirit, a Hype, são casos assim que eu conheço de perto e dá muito orgulho de ver. O estúdio Copa, também, né? Exato. Então é muito bom você ver assim, como o Irmão do Jorel sendo um sucesso, né? Exato. Então, isso que é muito importante, assim, sabe? De repente a América Latina começa a assistir, de repente a gente começa a ter um produto que começa a ser rentável internacionalmente. E aí eu acho que é isso que vai fazendo com que as produções aumentem, e aumenta o nível dos profissionais, e aumenta a remuneração, e aumenta a rentabilidade, sabe? Tipo, porque no final das contas, tudo é dinheiro, né?
Então tudo é retorno. Exato. Se você tem retorno financeiro, você tem retorno para poder investir, você tem jeito de pagar melhor o profissional, você tem mais dinheiro para investir no projeto, melhor máquina, melhor equipamento, melhor locação. Então, a gente nunca pode desassociar o que a gente faz da parte financeira, né? Que é uma coisa que às vezes a gente como artista tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a gente fala assim, a gente é artista, tem que viver pela arte e tal, né? Isso vai até a segunda linha, né? Não é nem a segunda página, né? Porque se você voltar no tempo, né, e você for ali para o Renascimento, para qualquer época da vida, você tem os mecenas, né? Tipo, pagando. Então, Leonardo da Vinci, Rafael, Michelangelo, né? Tipo, eles eram pagos para fazer o que eles faziam, né? Então eles estavam lá pintando a Capela Sistina, pintando a Mona Lisa, esculpindo. Tipo, alguém estava pagando, alguém estava financiando aquele trabalho, né? Então o artista ele precisa ser financiado, né? Então acho que tirando o Van Gogh, né, que nunca vendeu um quadro na vida, mas ele era de uma família abastada, né? Podia manter a vida dele, né? Ou por exemplo não é o Delacroix, é o... Sim. Como que chamava aquele cara que pintava nos bordéis, nos cabarés? Não. Caravaggio? Bom, esqueci o nome dele agora. Que ele era meio manco e ele pintava... caraca. O nome dele tava na ponta da língua. Mas, tô ficando velho, tá vendo? Isso que é o problema. Mas, então assim, também era de uma família rica que podia manter ele vivendo ali enquanto ele não conseguia vender os quadros dele, né? Então, eu acho que o dinheiro ele está sempre entrelaçado com o nosso trabalho, né? Então, achar que tipo, a gente vai viver por arte, vai viver de amor, isso é uma coisa que não existe muito, e a gente precisa entender isso porque nós somos nossos próprios empresários, né? Então a gente tem que saber se vender, né? A gente tem que saber cobrar, a gente tem que saber o valor da nossa hora, entendeu? A gente tem que saber se impor numa negociação ali para que a gente possa crescer como mercado, porque a gente não pode fazer o contrário, né? Que é prostituir o mercado, né? Então, de repente, um cara ali faz por 50% menos do valor que está todo mundo cobrando, isso começa a criar um problema, assim, sabe? Sim, exato. É importante o mercado crescer de uma maneira saudável, né? Todo mundo ganha, né, cara? Sim. E existem diferentes pontos nesse processo, né? Você está produzindo uma série, você está produzindo um curta de animação, você está produzindo um longa, como você já fez algumas vezes. Todos esses pontos eles contribuem para a evolução da indústria como um todo, né? Acredito eu que seja um processo que todos os estúdios até certo ponto têm que passar em questão de experiência para ganhar mais experiência e mais know-how e desenvolver mais habilidade dentro do que eles estão trabalhando. E saindo um pouco dessa questão de se a gente está virando indústria ou não, fora o financiamento, em termos de tipo, profissionais, você acha que a gente já tem uma quantidade de profissionais suficiente capacitados para que a gente se transforme em uma indústria? Cara, essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque eu não sei se você já chegou a ler o livro do Richard Williams, o Illusion of Life, não, o Survival Kit, né? O Survival Kit, sim. E tem lá, ele estava falando que quando eles estavam fazendo um filme, eu não lembro qual que era, não sei se era o Roger Rabbit, que ele falava assim que, se a pessoa passasse na frente do estúdio e conseguisse segurar um lápis na mão, ele estava contratado. Então, e aí depois eles iam dar treinamento pro cara lá dentro, sabe? E eu vejo isso muito dessa maneira. Não tem como você formar um mercado sem produção, né? Então, assim, cara, Exato. A gente não tem mão de obra, a gente tem projeto? Não. Então não tem por que você ter mão de obra, né? Então, assim, você tem projeto? Tem mão de obra, a gente arranja, a gente cria, entendeu? Então, eu acho que sempre é um caminho onde você primeiro tem... lógico que você tem que ter uma mão de obra ali, pequena e tal, aí de repente aparece um projeto. Aí a mão de obra nasce,
entendeu? Aí você chama a gente, você treina a gente, né? Você qualifica elas durante o processo da produção, entendeu? E eu acho que Com certeza. o mercado hoje, você tem uma mão de obra aqui no Brasil muito boa. A gente está vendo uma geração em que você tem muitos brasileiros que venceram, que foram para fora ou trabalham para o mercado internacional, né? Muitas vezes remoto, né? Alguns foram para lá, já voltaram, né? Estão trabalhando nos estudos aqui no Brasil. Então, assim, você tem o know-how dessas pessoas, desses brasileiros, já pronto, né? Então, a hora que você tem um projeto grande, você junta essas pessoas, você faz isso acontecer. E aí, se tem uma defasagem ali, tipo, cara, precisa de mais 20 animadores, precisa de mais 10 do que deve, você olha para trás e você fala assim, você tem supervisores e diretores dessas áreas que podem treinar? Tem. Beleza. Entendeu? Sim. Então, no meio do processo, você vai treinando e fomentando o mercado, entendeu? Sim. Sim, é um processo bem que anda bem concomitante um com o outro. A introdução de novas produções e o desenvolvimento dos profissionais na área, né? Exatamente. Uma coisa que tem que tomar cuidado é, por exemplo, como aconteceu já com outras profissões, né? Por exemplo, odontologia, se não me engano, em Santos, teve uma época que eles proibiram de abrir novas turmas porque o número de dentistas estava tão grande que não estava atendendo a demanda, né? Então, assim, você não pode ficar cuspindo profissional sem que o mercado acompanhe, né? Isso é perigoso. Sim. Né? Sim. O que eu vejo na nossa área, a gente ainda não está nem perto disso, né? Então, a gente está muito longe disso. Se você é animador, hoje no Brasil, eu falo isso com os meus alunos, né? Então, assim, se é animador no Brasil, você levanta o braço, você tem trabalho, né? Se você for no mínimo mediano ali, você consegue trabalho, né? Se você for bom, você vai ser disputado, assim, sabe? Por vários lugares. Então, eu vejo isso como uma coisa muito boa acontecendo pra gente, sabe? Exatamente. A gente mesmo com a nossa experiência aqui, tipo, vê o quão difícil é conseguir animadores. Primeiro porque o nosso mercado ele é muito global, né? Então, os profissionais que estão se formando aqui, eles necessariamente não estão sendo só olhados pelas produções nacionais, eles estão sendo olhados também por empresas internacionais, a partir do momento que eles têm um nível de qualidade muito bom, né? Exatamente. E isso é bom, né? E, assim, num primeiro momento é ruim, porque você tem uma debandada de profissionais para fora, né? Mas, ao mesmo tempo, é bom porque, na hora que você tiver um projeto grande o suficiente, que precisa desse tipo de profissional, é tipo o Thundercats, né? Quando o Lion chama com a espada, assim, o olhinho brilha, manja? Tipo... Todo mundo volta, entendeu? Tipo, né? Então, isso eu acho que é uma coisa legal, entendeu? A gente tem um senso de comunidade muito forte, assim, sabe? Exato. E até que ponto, assim, você acha que a gente está numa distância muito grande de se tornar uma indústria? E fora essa questão do financiamento privado, o que você acha que é um dos fatores que vai influenciar fortemente pra gente se tornar uma indústria da animação? Sei lá, a produção de um feature film em uma escala diferente, ou dentro de moldes que a gente vê mais no mercado norte-americano? O que você vê, tipo, que provavelmente vai ser o ponto pivotante para transformar esse mercado brasileiro que está nascendo num mercado mais sólido e mais que gera e depende de si próprio? Cara, eu acho que o que falta é um hit. É um filme, tipo, que explode, assim, sabe? Então você lança um filme e de repente esse filme vai pra bilheteria, tipo, destrói na bilheteria, tipo, aí o mercado internacional compra ele explode lá fora. Aí você começa a ter um monte de venda de caderno, lápis, camiseta, tipo, né? E assim, de repente, cara, a gente ainda não tem o filme que fez isso, entendeu? Então o que falta no Brasil é o primeiro filme que vai destruir a banca, assim, sabe? Porque a hora que você mostra o cheiro do dinheiro, investidor vem,
entendeu? Aí tudo acontece, sabe? Então, eu acho que o que está faltando é o primeiro projeto que vai, assim, detonar na bilheteria, sabe? Que vai explodir. Isso já é dentro de uma escala muito mais comercial, exato, né? Exato. Mas eu acho... A gente já provou o nível de qualidade nos festivais, né? Cara, o Brasil ele tem uma coisa que é muito legal. A gente tem uma percepção e um tato diferente, assim, sabe? Eu acho que é pela quantidade de culturas e misturas que a gente tem, né? E a vida brasileira ela é diferente, né, do que uma vida europeia ou americana. Então a gente tem uma percepção de mundo que a gente aplica isso no nosso trabalho, né? Então, se você olha a nossa arte, ela é uma mistura de cultura africana com cultura europeia, né? Então tá tudo bagunçado ali, sabe? A gente não é uma coisa homogênea, né? Então você vê, por exemplo, um Irmão do Jorel, aí você olha uma Galinha Pintadinha e depois você vai ver um Amor e Fúria, né? Tipo assim, parece que cada um foi feito em um canto do mundo, assim, né? Um mundo diferente, então, né? Você pega o Menino e o Mundo, né? Tipo, então assim, a gente tem acesso a muito, assim, a diferentes tipos de approach de arte. Que isso... E eu acho interessante nisso, desculpa, as diferenças visuais, mas as diferenças também em storytelling de uma história para outra. Exato. Que são extremos, as três referências que você falou são extremos total, visualmente, em termos de roteiro, em tudo. Eu vejo muito assim, que o Brasil é um país muito novo, né? Então você fala assim, cara, o país tem 500 anos. Cara, eu tava em Annecy agora esse ano, e a gente estava passando lá na frente de uma igreja que tinha sido construída no século XII, né? Então, assim, Sim. Enquanto o Brasil ainda não tinha sido invadido, né, pelos europeus, né, que não foi descoberto, né, foi invadido, né, é sempre importante colocar esse ponto, né? Sim. Ainda fazia... Exato. Ia demorar mais 3 séculos para os caras chegarem aqui, já tinha uma igreja naquela cidade ali, lá na França, sabe? Então, cara, é muito louco isso, porque enquanto na França você já tem uma cultura francesa totalmente pré-estabelecida, já faz tipo 2000 anos, né? O Brasil, a gente ainda está miscigenando a nossa população, né? A gente ainda não tem nenhuma cara de brasileiro. O que é uma cara de brasileiro? Né? Não existe, né? Tipo, você tem uma mistura de indígena com oriental, com negro, com branco, mas a gente ainda não tem aquela cara. Por exemplo, você olha um nórdico, você olha um cara da Islândia, você sabe que o cara é lá de cima, né? Você olha um japonês, você sabe que ele é do Japão. O brasileiro ainda está nessa mistura, né? Então eu acho que é essa mistura que cria roteiros diferenciados, entendeu? Que cria abordagens de mundo diferentes, entendeu? Porque a gente ainda está na sopa que está mexendo ainda, né? A sopa não parou ainda, sabe? Então nada se solidificou, a gente vem sopa de letrinha, bate o A no C, sabe? Vem o Z no X. Então eu acho que é essa mistura, né, da população e de tantas origens, né, que faz o Brasil ter esse diferencial na minha percepção, assim, sabe? Sim, com certeza. E é uma coisa importante até certo ponto, porque a gente pensa na questão de você está contando histórias do meio que você está inserido, né? Queira ou não, um animador contando uma história que se passa, tipo, dentro da nossa cultura, dentro dos nossos limites, que ele traz a carga emocional da infância dele, é diferente dele contando uma história que se retrata dentro de um setting diferente, por exemplo, um filme da Disney, ou ele vai lá e faz um filme... Você mesmo tem o exemplo do Segredo de Kells. Assim, você pega o Kells, né, que é baseado num livro de Kells que existe mesmo, né, que é uma bíblia que os monges escreveram há muitos séculos atrás, né? Mas você vê, por exemplo, o que você estava comentando da Disney, né? Cara, a Disney ela entrou num ciclo agora meio perigoso, né? Que assim, parece que está sem criatividade, né? E aí agora eles estão refazendo todos os filmes dele de novo em live action, né? Então, a Disney lançou John Carter, foi um fracasso. A Disney lançou Lone Ranger, foi um fracasso.
Aí a Disney começa a chutar no seguro. O que é o seguro? É basicamente refazer o que eles já fizeram. Então já tem um público esperando, né? Ah, Bela Fera, Cinderela, Mulan, Rei Leão, Dumbo. Né? Qual que é o problema disso? O problema disso é que você está matando, entre aspas, assim, a produção de conteúdo novo. Né? E eu acho que é nesse buraco que outros mercados podem crescer, entendeu? Exato. Porque a hora que de repente, cara, tô cansado de ver aquilo, a mesma coisa que eu já vi. Né? Porque a fórmula é muito parecida de todos esses filmes, né? Então... Com certeza. Eles são filhos de uma época, Exato. né? Então a hora que vem um filme novo, com uma temática nova, com um roteiro novo, com uma pegada diferente, né? Nessa hora que você... Uou! Né? Então eu sinto que às vezes esse pode ser um momento interessante para outros mercados invadirem, né, o mercado mundial e mostrar uma coisa que ninguém está esperando. Assim, né? O mercado, a gente tem que olhar muito para o mercado chinês também. Né? A China... Você tem aquele novo filme que o Netflix comprou, o Next Gen. Cara, a China ela tá vindo como uma montanha... Cara, a China é foda, né? Tipo, não importa o que eles vão fazer, eles vêm e destroem, né? Então a China esse ano já passou os Estados Unidos em produção de conteúdo científico. Primeira vez na história do mundo que isso acontece. A China tem um plano de até 2025 se tornar a maior potência mundial. 2025, né? A gente está em 2019. E o mercado de animação chinês era medíocre, né? Era tipo medíocre no sentido de mediano, era pequeno, era totalmente inferior ao mercado japonês, até o mercado indiano era melhor. Cara, de repente os caras começaram a injetar dinheiro e produzir. Agora os caras estão começando a fazer umas coisas incríveis, né? Então, de novo, é aquela coisa, é o governo, né? O governo injetando dinheiro e fazendo acontecer, que é uma coisa, como eu estava falando, importante. Então, assim, pode ser que a próxima grande onda seja não mais o cinema americano, mas o cinema chinês. Então o Brasil precisa também estar atento a isso, sabe? É um outro player que ao mesmo tempo abre um outro mercado, né? Sim, exato. E abre mais possibilidades, né? Você não se limita ao estilo de produção, ao estilo estético que é o que vem dos filmes norte-americanos. Exatamente. Então eu acho que a gente está vivendo um momento de mercado muito incrível, assim, sabe? A gente quebrou já faz algum tempo a hegemonia, né, da Disney e da Pixar, assim. Você tem outras produtoras conseguindo colocar os filmes no cinema, você tem outros países se desenvolvendo, África do Sul, China, Brasil. Então eu acho que a gente está naquele momento assim bem interessante de ver, sabe? A França com a Illumination... não precisa nem falar, né? Eles cresceram absurdamente. Exato, né? Então você tem ali a Gobelins, né, criando sempre conteúdo maravilhoso, mão de obra maravilhosa, né? E aí a Illumination veio e trouxe toda essa sensação fresh também, né? Competindo com o mercado americano de frente, né? Então eu acho que isso que é legal, né? Os mercados hoje já têm equipamento, já têm mão de obra, e agora começam a entrar no mercado global, assim, com Netflix da vida, Hulu e HBO Go. A Amazon, cara, abre de um jeito que não existia antigamente. Então, o número de produções não para de crescer, né? Então, a mão de obra vai precisar durante um bom tempo aí, né? Sim, com certeza. É uma mão de obra que, ainda mais no caso do Brasil, né? Como você mesmo disse, que a gente tem uma indústria que está se construindo... as pessoas que estão entrando nessa indústria agora, até certo ponto, estão sendo de importância fundamental para construir a indústria, né? Exatamente. Cara, e eu tô muito otimista, muito mesmo, assim, sabe? Porque eu acho que só vai vir coisa boa, sabe? Eu acho que é um caminho que só tende a crescer, sabe? Sim. Quanto mais gente produzindo, melhor, né? Exato. Igual você fazendo curta... A gente também na On Fire, na Zombie, a gente está produzindo um monte de material próprio também. Então é isso, a galera se junta, cara, e vai fazendo, e aí entra em festivais, e mais gente vê o nome, e aí você vai nos mercados de negociação
apresenta portfólio, tem gente interessada, tal. Eu vi muito isso acontecer tanto esse ano em Annecy quanto em Cannes. Muita gente interessada em conversar com brasileiros, em trocar ideias, em oferecer parcerias. Então as coisas estão muito bem alinhadas, assim, sabe? Parece que a gente tá vivendo o momento certo, né? A onda chegou, né? Exatamente, cara. E é aquilo que eu tava falando, eu acho que esse filme, que é o Hit, né? Ele é só uma questão de tempo agora. Ele tá muito próximo de vir, cara, né? Eu acho que sim. Eu acho que quando esse filme bater, assim, todo mundo vai se beneficiar. Que isso é uma coisa legal, sabe? Eu acho que o mercado brasileiro, ele se beneficia como um todo, sabe? Tipo, então o sucesso de um estúdio não é o fracasso do outro, pelo contrário, né? Então você vê um estúdio crescendo, de repente você vê mais gente lá de fora interessado em produzir, você vê mais gente, em vez de levar para fora a produção, manter produções aqui. Então os estúdios crescem juntos, né? As produtoras crescem juntas. Então quanto mais uma tem sucesso, mais abre portas para as outras, assim, sabe? Exatamente, com certeza. É um processo que a gente se beneficia como um todo, né? Exatamente. Então, assim, mesma coisa com escolas, né? Vocês têm a escola de vocês, eu tenho o On Fire, o Herrera e o Ivan têm a Blue, né? E a gente vai fomentando o mercado, isso vai aumentando a qualidade dos profissionais, vai aumentando a procura de novos cursos. Então, assim, é um caminho que todo mundo está trilhando junto, assim, sabe? Exato. É importante você falar sobre isso, porque às vezes as pessoas têm uma noção eu acho que uma noção competitiva até certo ponto meio errada. Porque a gente está vivendo uma época em que a gente tem espaço para todo mundo, assim. E a mentalidade geral acho que a gente tem que ter como produtores aqui do Brasil é que a gente não tem que se afastar do próximo. Não, fulano tá fazendo aquilo, então eles são nossos concorrentes. Não, mas se fulano fizer aquilo e der certo, é o que você falou, eu vou me beneficiar muito também. Exatamente, cara. Todo mundo vai crescer, porque como é um mercado que não dá para produzir sozinho, né? Você vai precisar de mais gente, você vai precisar de mais profissionais. E aí, a hora que você vê que tem outra escola fazendo junto ali, e fez com os alunos um curta, esse curta ganhou festival, aí esse aluno foi para um outro estúdio, aquele outro foi para outro lugar, e aí precisa de mais gente, porque, sabe, é como se fosse um Lego, assim, né? Cada pecinha vai fazendo o seu papel para crescer a casinha, né? Exato. É um processo de paciência, né? Você já está nessa indústria, como você mesmo disse, faz 20 anos já. Você viu um processo de transformação muito grande, cara, né? Eu sou da época que se mandava para estúdio cartinha e CD com a Demo Reel, cara. Gravar em VHS, em fita VHS, sorry. Sim. Então, assim, eu vi o mercado mudar muito, né, cara? E eu vi o mercado se depredar em algumas vezes, assim, tipo, um tentar derrubar o outro e no final os dois caem, sabe? Cara, isso não dá certo, sabe? Tipo, o sucesso do seu vizinho eventualmente pode virar o seu sucesso também, sabe? Com certeza. Porque acho que assim, a coisa mais importante é foca na sua qualidade, sabe? Se tem alguém do seu lado que é melhor que você, estuda com essa pessoa, estuda o trabalho dessa pessoa e aí faz o seu caminho, sabe? Tem caminho para todo mundo, entendeu? Não precisa tentar derrubar ninguém para subir, sabe? Exato. Aprende com o próximo, mas é né? isso, cara. Eu acho que é esse caminho. E assim, uma coisa que eu acho bem legal da sua parte, do pessoal que está produzindo aqui, até de uma perspectiva nossa, assim, a gente tem muito... Por exemplo, aqui na escola e no nosso estúdio a gente tem muito uma perspectiva assim, a gente quer produzir, mas a gente quer produzir do Brasil, sabe? De um senso comum geral, de que a gente não quer ir pra fora, a gente quer fazer as coisas daqui, para que mais gente bote fé que dê pra produzir aqui, pra gente poder contar as histórias daqui, sabe? E eu acho muito importante, por exemplo, esse papel que vocês, a Zombie, estão fazendo, porque é uma coisa mais difícil você
passar pelo momento em que não existe uma indústria, em que a indústria está se construindo. Queira ou não, existe um esforço e uma dedicação e um risco a mais, né? Porque você não tem nenhuma certeza. É o que você falou, a gente tá esperando aquele hit, a gente tá próximo de chegar dele. Mas a gente pode quanto não pode. Então, tipo, até certo ponto, esse pessoal que tá aqui fazendo agora, eles estão apostando muito de que essa indústria como um todo, ela vai virar, cara, né? Eu acho que assim, sempre precisa ter os desbravadores, né? E Exato. são as pessoas realmente que vão mais em cima do risco, né? E, cara, o risco ele é iminente, né, cara? Você pode fazer uma coisa e o tempo não ser certo, ou, tipo, ter uma virada e o mercado não responder, né? Isso sempre acontece, Exato. né? Mas é igual você pega o Elon Musk lá, né? Tipo, com o SpaceX, com o Tesla e tal, né? Tipo, é o cara que tá lá quase tendo um breakdown, lá, quase morrendo, porque o cara tá trabalhando 120 horas por semana, né? Mas é assim, Sim. cara, é o risco que você... É o preço, na verdade, que você paga por estar tentando atingir um sonho, um objetivo, assim, sabe? Então, eu vejo que, por exemplo, essa questão de dar aula, né? A On Fire foi a primeira Sim. escola do Brasil remota, né? Então, assim, cara, não tinha no que se embasar um caminho, como chegar nas pessoas, como convencer as pessoas que um curso online ia dar certo, né? Hoje em dia falar isso é ridículo, né, cara? Pô, curso online, todo mundo faz, né? Mas naquela época, cara, curso online, velho, você vai ficar ouvindo alguém falar com você. E a internet era tipo, era aquela de 1 mega, 3 e 5 mega, sabe? Era a qualidade lá no chão, assim. Até difícil dar aula, né? Cara. Então, só que você vai, né? Você vai descobrindo o que dá certo, o que não dá, o que dá certo. Ganha dinheiro, perde dinheiro, né? Então você vai num caminho, mas você tá acreditando naquele seu objetivo, assim, sabe? E uma coisa importante que a gente tem que falar é assim, nada é fácil, sabe? O meu caminho de carreira foi muito com altos e baixos, assim, sabe? Então, teve épocas da minha vida que eu não tinha dinheiro pra nada, sabe? Tipo, eu não tinha casa, eu tava morando de favor, eu tava trabalhando no Daniel Messias e eu almoçava um pão de queijo e tomava um guaraná para poder economizar dinheiro, porque tirando aquele mês não sabia se eu ia ter trabalho depois. Então, é difícil, né? E a gente às vezes tende a romantizar o problema que os outros passaram e a gente só olha o final, o cara deu certo, né? Você viu a quantidade de tica de galinha, né, que o cara comeu, né, pra chegar lá? Muita gente esquece do caminho, e o né? caminho é muito cheio de dificuldades, né, cara? É uma coisa que eu tava falando esses dias, o pessoal tava perguntando sobre escola, sobre a gente tá fazendo, tá produzindo nosso filme, nosso curta, e uma parada que eu tava falando é que a gente geralmente esquece que no caminho que a gente não constrói nada sozinho, né? Que no caminho no geral, a gente teve muita sorte de ter muitas pessoas boas no meio do nosso caminho, fazendo a gente chegar até aqui. E a gente geralmente fica muito no eu, esquece que se não fosse essa tonelada de pessoas, essa tonelada de conjunção... É claro, a gente tem um papel muito importante, mas as pessoas que estão à nossa volta, sei lá, os meus pais, os meus amigos, as pessoas que acreditaram na gente, sabe? Por exemplo, uma pessoa que me ajudou aqui quando eu tava sem grana, sabe? Me ajudou a me manter por mais um tempo, enquanto a gente tava tentando isso, aquilo... fez totalmente a diferença, né? Exato, cara. E são esses momentos que a gente precisa ter na cabeça que a gente vai passar por eles vão ser difíceis, é por isso que chamam momentos difíceis, né? E que você tem que se agarrar, entendeu? Você tem que se agarrar e tipo falar, cara, eu sou mais forte que isso, eu vou fazer dar certo, né? Porque desistir é o momento mais fácil que tem, né? Não tá dando certo, sai fora, né? Mas lógico que você também não pode ser cabeça dura, né? O barco o barco já afundou inteiro e você tá lá com a canequinha tentando tirar a água, né?
Mas é assim, é saber que você vai ter dificuldades, entendeu? Saber que, por exemplo, na curva do aprendizado, né, quando você não sabe nada e você aprende alguma coisa, você cresce muito rápido. Depois, para você sair do mediano para chegar no excelente, é um caminho muito mais demorado e mais difícil. Muito longo. Né? E isso pode dar frustração, pode falar, não sou bom para isso, não nasci para isso. Aí entra naquela síndrome do impostor, né? Alguém vai descobrir que eu sou uma farsa, né? Todo mundo passa por isso, tá certo? Cara, todo mundo, sabe? Então é o caminho que a gente precisa, que as pessoas mais jovens precisam entender que vai passar, vai acontecer várias vezes na carreira. Né? Exato. Exatamente. Tem uma frase que eu acho que a gente pode levar de maneira ponderada, que eu acho que também ela é um pouquinho perigosa, mas que eu vi uma vez, que fala assim, o sofrimento é passageiro, né? Mas desistir é pra sempre. Exato, cara, exato. E o não você já tem, né? Tipo, eu acho que isso é muito verdade, né? Eu fiz uma tatuagem esses dias agora e dói pra caramba, né? Tipo... Mas aí depois que acaba, cara, né? Você fala assim, valeu a pena, sabe? Tipo... É uma coisa legal, assim, sabe? É um processo que ele é dolorido, mas você aprende, né, com ele, né, cara? E eu acho que no nosso trabalho você aprende muito com os erros, assim, sabe? Então eu falo muito para os meus alunos, cara, tipo, é no erro que você cresce, sabe? O erro, muito, cara, né? O erro, ele é o fator de crescimento mais eficiente que tem. Então não adianta você... Que é uma coisa que a gente vê hoje, a galera coloca uma arte no Facebook, uma animação, alguma coisa assim, e aí alguém vai lá e critica. Mano, a pessoa vai lá, fica puta, defende. Cara, o nosso público, o nosso trabalho é pro público. Né? Você não pode ser assim... Você tem que estar pronto para isso. Você não pode sentar no cinema e aí você tá vendo sua cena animada, que era uma piada, ninguém ri. Você fala, gente, ri aí, meu! Vocês não entenderam, pô, o que eu fiz? Né? Seus burros, né? A criancinha de 4 anos e a mãe de 40, ali de 30, que vai julgar se o seu trabalho funcionou, né? E o nosso público especializado, que são nossos pares, né? Cara, quando você ouve alguém falar alguma coisa, uma crítica, absorve aquilo, né? Tenta entender se aquilo faz sentido, por que aquela pessoa falou. É lógico que se você for ouvir tudo que todo mundo fala, você nunca faz nada, né? Exatamente, você tem que ter um filtro, né? Porque às vezes é assim, cara, ele podia ter olhado mais para baixo do que olhado para cima. Por quê? Porque eu acho que fica mais bonito. Aí é questão de gosto, né? Mas agora o cara vira... Juízo de gosto é diferente de juízo de valor, vira e fala assim, cara, o jeito que você mexeu aqui, o zigomático, na hora que ele foi sorrir, ficou um pouco forçado, vamos abaixar, relaxa um pouco essa musculatura. Você fala, opa, né? Tem um ponto ali, sabe? Tem uma informação interessante ali, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que é entender, saber filtrar, né? E ouvir, cara. Porque é errando que realmente, assim, a gente evolui, sabe? Sim, exato. E é muito importante essa parte do processo em que a gente recebe críticas, até pelo sentido de a gente... que eu tava até conversando sobre isso esses dias, a gente tá fazendo aqui nosso filme, e assim, a gente tem uma noção, o dar certo pra gente é a gente conseguir terminar o nosso filme, sabe? Já vai ser uma puta missão cumprida, saca? Óbvio que como qualquer coisa ele não vai ser perfeito, ele vai ter os seus problemas, mas é muito bom a gente separar o ego do trabalho, né? Porque a gente geralmente tenta botar muito isso dentro se projetar muito nos trabalhos que a gente está fazendo. E o papel da crítica é muito importante por isso, né? Porque ela baixa um pouco o ego e te mostra, e te dá uma percepção mais geral sobre aquilo que você está fazendo, e você descobre que eu estou fazendo uma coisa e ela vai ser entendida de diversas maneiras. É o que você falou, você fez uma piada lá numa animação e as pessoas não riram. O fato de você entender por que as pessoas não riram vai fazer você refletir como você pode melhorar isso, né? Exatamente, cara. A reflexão do seu trabalho em cima do que outros profissionais estão dizendo vai fazer com que o seu trabalho fique melhor, né?
Então, se você ficar bravo e se fechar, você perde uma ferramenta incrível de aprendizado, entendeu? Sim, exatamente. Exatamente. E esse é um papel extremamente importante. Eu acho que todo mundo passa pelo momento em que você está aprendendo a lidar com as críticas, né? Cara. E assim, eu acho que, num geral, assim, para fechar, eu queria saber um pouquinho de você. O que você espera para os próximos anos, para a nossa indústria, para você como profissional também, quais são os seus planos para os próximos anos? Eu sei que você falou que você está dirigindo os projetos, tá com o pessoal da Zombie, mas o que você vê para você profissionalmente para os próximos anos e para a nossa indústria também? Para deixar meio que essa mensagem um pouco da sua perspectiva do futuro pro pessoal que tá ouvindo o nosso podcast. Cara, eu acho que assim, as minhas perspectivas são... Eu sou um cara muito otimista, né? Então eu acho que as perspectivas são muito boas. Eu acho que o mercado ele tá no seu melhor momento histórico. Isso não significa que ele vai continuar assim, pode ser que ele tenha uma barriga aí, mas a minha percepção é que ele não vai parar de melhorar. Eu acho que o caminho que você traçar hoje, né, vai influenciar o profissional que você vai ser daqui a 5 anos, sabe? Então tenham isso sempre muito em mente, assim, né? O desenho que você deixou de fazer hoje, o estudo de animação que você deixou de fazer hoje, vai impactar você, né? A nossa carreira ela é construída, né, traço a traço, frame por frame, assim, sabe? Então a gente não pode parar de praticar ou parar de produzir, né? E uma outra coisa que aconteceu comigo, assim, eu tinha muitos planos, assim, né? Cara, com 25 eu vou estar naquele lugar, com 30 naquele lugar. Cara, a vida, ela olha para os seus planos e ela fala assim, melhor não, né? Você quer isso? Eu vou te dar isso daqui, né? Então, assim, a gente tem que lidar com o que a vida vai trazendo, né? E se o mercado entra em crise, se o estúdio que você está fecha, o que você tem nas mãos? Qual é o que você pode controlar? É a sua qualidade. Então, cara, faça uma reel incrível, mesmo que você esteja num trabalho tipo, que você tenha segurança, estabilidade. Aquele trabalho te puxa para uma qualidade internacional? Não. Então, cara, chega em casa e produz. Chega em casa e estuda. Porque se você for demitido daquele lugar, se aquele lugar fechar, que são coisas que você não controla, né? Então as variáveis que você não controla, cara, você não tem o que fazer. Agora, a hora que você está sozinho diante do mercado para se reposicionar, né? Você tem o que é preciso para ir para os lugares legais, para os trabalhos bacanas. Então, eu acho que esse para mim é o grande ponto, né? Eu trabalhei muitos anos como remoto, né? Como freela remoto. Então, isso me fez ficar sempre atento, né? Eu tinha que estar sempre com o meu trabalho lá em cima, né? No nível internacional americano. Então, me deixou muito atento a isso. Todo dia produzir lá em cima, porque eu não sei se amanhã eu vou estar nesse job, então eu preciso estar sempre melhorando. Então, eu acho que é isso, sabe? Se comprometa com a sua qualidade. E aí as coisas que forem acontecendo ao seu redor que você não tem controle vão sendo um resultado disso. Bruno, eu queria agradecer você pela presença no nosso podcast. Como eu disse, você, assim como alguns outros profissionais, são uma mega referência para o que a gente está fazendo aqui, para a nossa vontade de trabalhar com animação. Se não fosse, como eu disse, profissionais como você e uma série de outros profissionais, a gente não estaria onde a gente está hoje, sabe? Então eu queria agradecer muito por tudo isso que você tem feito pela nossa indústria, tanto na parte de educacional quanto na parte de produção, e torcer muito de verdade para que tudo que você esteja fazendo dê muito mais certo, porque como você disse, se der certo, vai dar certo para todo mundo. Cara, eu que agradeço o convite. Eu acho que sempre que a gente puder falar e levar nessas palavras, que eu já sou velho, né? Então eu levo essas palavras de experiência, né? Eu acho que ajudam muito, assim, porque eu sei que deve ter um monte de gente talentosíssima agora e jovem e com o coração apertado, sem saber se é o caminho certo. Então, poder
falar, né, com essas pessoas, eu acho que é fundamental, assim, sabe? Então eu que agradeço, cara, o caminho e a oportunidade de poder conversar hoje aqui. Sim, a gente que agradece, de verdade, de coração. E, gente, para vocês que estão ouvindo, é isso. Se vocês quiserem deixar alguma mensagem pro Bruno, vocês podem botar nos comentários, a gente manda para ele, fala para ele dar uma olhadinha nas mensagens. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem nos comentários aqui do YouTube ou nos comentários da página do Revolucional, tá? Mas interajam aqui no post, falem mais sobre a animação. E é isso, acho que vocês viram que no universo da animação e nesse universo de entretenimento existem milhões de possibilidades. Só basta vocês terem paciência, né? Viver um dia de cada vez, que as coisas vão acontecer conforme devem. É isso, gente, e a gente se vê na próxima. Falou!